Meus lindos, sou o professor Fábio Frota, cuido aqui dessa brincadeira aqui com toda essa equipe aqui maravilhosa desse projeto. Estamos no nosso 10º ano, né? Que maravilha. Já estamos bem pertinho do Enem. Falta quanto tempo, pessoal? Um mês, né? É menos, um pouquinho menos ainda, né? Galera, nessa reta final, a gente pede a vocês que estejam muito atentos. Nós estamos tendo esse nosso aulão agora, que é a minha rede social, Prof. Fábio Frota. Prof. Fábio Frota. A gente vai estar sempre trazendo aqui coisas importantes nesse mês final que trata do Enem. E é muito importante, galera, nessa reta final, a gente estar atento à redação, galera. Eu sou professor de matemática, mas a redação é muito importante. Nós temos toda a nossa parte online, para você trabalhar durante a semana, fazer as redações, mandar para os professores corrigirem, receber o feedback deles. De preferência, nesse último mês, galera, vamos fazer uma redação por dia? Uma redação por dia, ou pelo menos um dia sim, outro não. É a reta final, tá? Mandem suas redações, tenham elas corrigidas. Na escola de vocês, procurem seus professores para corrigir também, tá bom? Porque isso vai fazer uma diferença muito grande. Nesse simulado que nós tivemos aqui no Academia Enem, a nota da redação, eu tive prestando atenção nas notas de vocês. A nota de redação, na maioria das vezes, era a nota mais alta de todas as outras notas. Isso vai fazer a média subir muito. Então é muito importante a gente fazer isso, tá bom? Na nossa aula de hoje, pessoal, a gente vai falar de matemática. E eu separei para a aula de hoje assuntos, não assuntos, mas questões dentro das competências e das habilidades que mais caem no Enem. Então, vamos trabalhar em cima disso. Depois desse nosso aulão de hoje aqui, de amanhã, temos um aulão também muito bom amanhã, sábado e domingo. No mês de outubro, nós encerramos essas aulas por aqui, mas teremos nossos 2 aulões de véspera. E aí, aquela questão que o professor sonhou. Vamos todo mundo participar nesses nossos últimos 3 encontros, né? Esse final de semana e mais os 2 da véspera do Enem, para que nós possamos fazer uma excelente prova. E claro, isso é aqui no presencial, mas durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não deixe de assistir às aulas do nosso FB Online todos os dias. Tá bom, galera? Vamos lá. Coloquei aqui uma questão que já caiu no Enem, da competência 1. O que diz a competência 1? Operações com números naturais, inteiros, reais e racionais. Todo que é tipo de questão envolvendo os conjuntos numéricos, tá? Dentro disso estão as questões que mais caem na prova, questões das 4 operações, onde você vai ter que só multiplicar, subtrair, dividir, né? Problema de interpretação. Também dentro disso vai estar problema de sequências numéricas, que é a PA e a PG. E também problemas de análise combinatória, que é o princípio multiplicativo, a combinação, o arranjo, a permutação. Tudo dentro da competência 1, tá, galera? E isso sempre tem aí, das 45 questões, eu posso arriscar, já quase sem medo de errar, que tem pelo menos 15 questões das 45 envolvendo aí a competência 1, de 10 a 15 questões. É quase um terço da prova, galera. Então, é uma competência muito importante. Olha a primeira questão, pessoal. Nós sabemos que o nosso sistema de numeração é o decimal. Vocês lembram disso? Sistema o quê? Decimal. Por que o número é decimal, galera? Porque tem 10 algarismos. Vai de 0 a 9. Todos os números nós construímos com esses 10 algarismos. 1 a 9 e mais o 0. Então, quando eu vou contar no sistema decimal, como é que eu conto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando chegar no 9, galera, tem mais algum número depois do 9? Só com um algarismo ou não? Não. Depois do 9 vai começar o primeiro número de 2 algarismos. Aí do 1 chega no 9, depois volta para o 1 e bota o 0 depois, ó. Aí fica o 10. Depois o 1 com o 1, o 1 com o 2, o 1 com o 3, o 1 com o 4, ó. Vai formando 11, 12, 13, 14, 15. Quando chegar no 19, é o 1 com o 9. Aí qual é o próximo número? Já que o 9 é o maior número, maior algarismo, aí passa para o 2. Aí o 2 com o 0, o 2 com o 1, 22, 23 e assim por diante. Tá certo? Porque no nosso sistema tem 10 algarismos. Galera, olha para essa questão agora, pessoal.
Uma das bases mais utilizadas para representar um número é a base decimal. É a nossa. É como nós escrevemos os nossos números. Entretanto, os computadores trabalham com números de base binária. Quem já ouviu falar desse nome? Base binária, levanta o braço. Está muito ligado ao computador. Porque computador, pessoal, é corrente elétrica. Ou passa corrente ou não passa. Chave aberta, não passa corrente. Chave fechada, passa corrente. Então só tem duas informações para o computador. 0, não passa corrente. 1, passa corrente. Aí eu começo a combinar esses números. Imagina, pessoal, se eu fosse contar só com o 0 e com o 1. Imagina que não existe o 2, não existe o 3. Não, só tem 0 e 1. Como é que eu ia contar, pessoal? Vamos pensar. 0 não existe, né? Aí 1. Pronto. No meu sistema, eu vou até o 9, né? Quando eu chego no 9, o que é que acontece? Volta para o 1 e bota o 0. Aí fica 10. 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, né? Até chegar em 99. Aí passa para 3 algarismos, ó. 1, 0, 0. 1, 0, 1. Aí vai até 999. E aí vamos contando. No binário, só tem 2 algarismos, 0 e 1. Isso quer dizer que se eu for contar, como é que eu vou contar? Vou contar assim, ó. 1, qual é o próximo número? Não tem o 2 não, só tem 0 e 1. Então, se eu contar assim, ó, 1, qual vai ser o segundo? Qual vai ser o relativo ao 2? Aí não tem mais outro algarismo. Então, eu tenho que começar a botar 2 algarismos, ó. 1 e 0. 1 e 0 é como se fosse o 2. Aí depois, 1 e 1 é como se fosse o 3. Depois, 1, 0, 0. 1, 0, 1. E aí você vai formando só números com zeros e uns. É mais ou menos isso. Volta para a questão. Nessa base, qualquer número natural é representado apenas com os algarismos 0 e 1. Por exemplo, as representações dos números 9 e 12 na base binária são 1001. Então esse 1001 representa o 9. E o 1100 representa o 12. Tá legal? Ele está dizendo aí, ó, o 9 é 1001 e o 12 é 1100. Beleza. A operação de adição na base binária segue um algoritmo similar ao utilizado na base decimal, como detalhado no quadro. Olha aí. O que é que esse quadro está dizendo para a gente? Ó, presta atenção. Na primeira coluna tem a letra A. Na segunda, a letra B. Aí tem assim, ó, se o A for 0 e o B for 0, quanto é 0 mais 0? Aí vai para a terceira coluna, ó, 0. Se o A for 0 e o B for 1, quanto é 0 mais 1? 1. A terceira coluna é a soma, ó. Se o A for 1 e o B for 0, quanto é 1 mais 0? 1. Agora vem o perigo. Se o A for 1 e o B for 1, quanto é 1 mais 1? 10. Hã? 1 mais 1 é 10? É. Na base binária. Por quê? Porque 1 mais 1 não é 2, né? Mas tem o 2, tem no binário? Não. O 2 é assim, ó. 1, o próximo número, já que o 1 só tem ele, não tem outro, depois do 1, eu tenho que combinar o 1 com o 0 para formar o 2. O 1 e o 1, tipo 11, para formar o 3. O 100, que é o 100, para ser o 4. 101 é o 5. 110 é o 6. 111 é o 7. Ó, o 7 é 111, 3 uns. O próximo já vai ter 1000, aí é o 8. Tá legal? Aí você vai contando no binário. Então, no binário, grava isso, ó. 0 mais 0 é 0. 0 mais 1, ou 1 mais 0, é 1. Porém, 1 mais 1 não é 2. 1 mais 1 é quanto? 10. É o 1 seguido do 0. Tá legal? Eu não falo 10 porque não tem o número 10. É o 1 seguido do 0. Ó. 1 e 0 representa como se fosse o 2. Fechou? Então gravou, né? Tudo isso não estou inventando.
A questão está me dando. A questão me deu isso aí, esse quadro aí. Aqui, ó. 1 mais 1 vale quanto? 1 e 0. Perfeito? Ok, vamos para frente. Eu não sei nem o que diabo é binário na minha vida, mas eu sei ler, eu sei interpretar a questão. Vamos para a pergunta agora. Por exemplo, na base binária, a soma dos números 10 e 10 é 100. Olha que estranho. Valha 10 mais 10 dá 100? No binário dá. Por quê? Olha aí a soma. Tu vai botar o 10 somado com o 10. Ó, o 10 embaixo do 10. Cuidado, eu estou somando no decimal ou eu estou somando no binário, pessoal? No binário. Se fosse no decimal, quanto era 10 mais 10? 20. Perfeito? Beleza. Mas no binário não é bem assim. No binário é assim, ó. 0 mais 0 dá 0. Perfeito? A primeira coluna, ó. 0 mais 0 dá 0. Mas na segunda coluna, 1 mais 1. 1 mais 1 dá 2, dá? Não, porque é binário. Quanto é que dá 1 mais 1? 10. Que é o 1 e o 0. Então tá aí, ó. 1 mais 1 dá 10. Consequentemente, a resposta é 100. Ou seja, 100. Não é o número 100, né? É o 100. Perfeito, pessoal? Beleza. Olha para a pergunta agora. Considerando as informações do texto, o resultado da adição 9 mais 12. Ele quer saber quanto é 9 mais 12. Ele quer saber quanto é 9 mais 12. Professor, já sei, 9 mais 12 é 21. É, pessoal? Não, porque aí não é decimal, aí é binário. Pessoal, eu tenho que saber quanto é o 9 no binário? Então não, porque a questão deu. A questão deu, ó. Como é o 9 no binário, ó? Tá aqui, ó. O 9 é esse aqui, ó. 1001. E o 12 é 1100. A questão já deu. Tu tem só que somar o 9 com o 12. Só que no binário. Vamos lá. Como é que eu vou somar 9 mais 12 no binário? Ó? Presta atenção. Se o 9 é 1001 e o 12 é 10, olha como é que vai ficar a soma aí, ó. Vamos pelas colunas, ó. 1 mais 0, 1. A outra coluna, 0 mais 0, 0. A outra coluna, 0 mais 1, 0. E a última coluna e a mais perigosa, 1 mais 1, 10. Fechou? 1 mais 1, 10, que é o 1 e o 0. Resultado final, 10101. 9 mais 12 dá quanto? 10101. Resposta final. Levanta o braço quem entendeu. Massa, show de bola. Entenderam, pessoal? Então, cuidado. 1 mais 1 vale quanto no binário? 10. Perfeito, galera? Então, a questãozinha foi do Enem. Questãozinha dá para fechar. E eu nem preciso saber o que é binário. É só interpretar. Ele me disse lá quem era o 9. Ele me disse lá quem era o 12. E ele me disse como era que somava. Na tabela ele me disse como é que somava. 0 mais 0 dá 0. 0 mais 1 dá 1. 1 mais 0 dá 1. E 1 mais 1 dá 10. Isso tudo ele me disse na questão. Eu só precisei interpretar. Mesmo que eu nunca tivesse ouvido falar em número binário na minha vida, eu faria questão. Só interpretação. Tá show, pessoal? Tudo bem? Vamos para a segunda questão, vamos lá. Segunda questão. Tem um lá, ó. Sim, eu vou marcar aqui, então essa aqui, né, ó, letra D. 10101, letra D de Deus. Olha a segunda questão. Por muitos anos, o Brasil tem figurado no cenário mundial entre os maiores produtores e exportadores de soja. Entre anos de 2010 e 2014, houve uma forte tendência de aumento da produtividade. Porém, um aspecto dificultou esse avanço: o alto custo do imposto ao produtor, associado ao baixo preço de venda do produto. Em média, um produtor gastava R$ 1.200 por hectare plantado. Então, olha aí, ó, já grifa aí, ó, gastava R$ 1.200 por hectare. E vendia por R$ 50 cada saca de 60 quilos. Ciente desses valores, um produtor pode, em certo ano, determinar uma relação do lucro que obteve em função das sacas de 60 quilos vendidos.
Suponha que ele plantou 10 hectares. Pessoal, quando eu falo lucro, eu tenho que ter duas medidas, né? Quanto eu gastei e quanto eu arrecadei. O lucro é a diferença disso, né? Pois ele disse aí que ele plantou 10 hectares em sua propriedade, na qual colheu X sacas de 60 quilos. Quando eu falo X, esse X representa o quê? Um valor desconhecido, é a nossa incógnita. Beleza, pessoal? Tudo bem. Então vamos voltar para as informações importantes desse texto. Lá em cima, ele gastava quanto, pessoal? 1.200. 1.200 é custo ou 1.200 é o valor arrecadado? É custo, é quanto eu gastei. Eu gastei 1.200 quilos. Eu gastei 1.200 reais por hectare. Beleza. Lá embaixo, ele vendia por 50, vendia por já é o que ele vai arrecadar. Ele vai arrecadar 50 reais por cada saca de 60 quilos. Beleza? Então já sei que se ele vender só uma saca é 50. 2 sacas, 50 vezes 2. 3 sacas, 50 vezes 3. 4 sacas, 50 vezes 4. E assim por diante. Beleza? Aí lá embaixo ele fala assim, ó. Suponha que ele plantou 10 hectares. Opa! Lá em cima ele falou de hectare, falou? Sim ou não? O que ele falou do hectare lá em cima? Que o custo era R$ 1.200 por hectare. Tá legal? O custo. Mas quantos hectares ele comprou? Ele tem? Ele comprou 10. Não era 1.200? Era 1.200. Mas ele comprou quantos? 10. Então já tem uma conta para eu fazer aí. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Outra coisa. Era 50 reais cada saca de 60 quilos. 50 cada saca. Lá embaixo diz assim, ó. Colheu X sacas. Se ele colheu uma saca, é 50. Se ele colheu 2 sacas, 50 vezes 2. Se ele colheu 3 sacas, 50 vezes 3. Mas ele colheu X sacas. Então já tem outra conta aí. 50 vezes X. O X é o número de sacas que eu ainda não sei quanto é. Mas é uma incógnita. Competência 5 trata da álgebra. O que é a álgebra? É você transformar um problema numa linguagem matemática, numa expressão onde tem um número que eu não sei qual é ainda e que eu vou chamar de uma letrinha. Ele até já me ajudou. Já chamou de que a letrinha? De X. Quem é a minha incógnita nessa questão? O X, o total de sacas que ele vai vender, onde cada uma custa 50. Vamos para frente. Qual é a expressão que determinou o lucro em função de X? Ou seja, ele quer o lucro em função do X. O que é o X? O número de sacas vendidas. Beleza, então a pergunta é, quanto é o lucro em função de X? Quando ele fala em função de X, na minha resposta, não vai ter um número como resposta. Vai ter uma expressão numérica, uma expressão algébrica, que vai aparecer o X, porque é meu número desconhecido ainda. Aí eu pergunto para vocês, recapitulando, vê se vocês decoraram, não vou voltar ao slide não, só lembrando, ó, lá no slide anterior, quanto era o hectare? Quanto ele pagou pelo hectare? Fala alto. Quanto? 1.200. 1.200 era quantos hectares? Só um. Mas ele comprou quantos? 10. Outra coisa, quanto era o custo, quanto ele arrecadava quando ele vendia uma saca? 50 reais. Mas ele vendeu quantas sacas? X. Agora vocês que são alunos fera, me responda. Como é que eu vou calcular o lucro? Olha para as opções e me diz. Qual é a expressão que vai me dar o lucro? Letra qual? Letra A? Letra B? Letra C? Letra D? Fala bem alto para ouvir. B de bola. Quem falou letra B de bola, vamos ver? Vamos lá. Na letra B de bola tem assim, 50x. Na minha questão, vai aparecer o 50x? Vai. Por quê? Porque 50 é o que ele vende, é o que ele arrecada
com uma saca. Mas ele vendeu X sacas. Então, o valor arrecadado, né? A receita, também tem esse nome, ó, receita, né? O valor vendido, o valor de venda é 50 vezes X. Pronto, esse é o valor que ele vai arrecadar. Mas isso é o lucro já, pessoal? Não, ele arrecada 50x, mas tem que descontar o custo dele. Qual foi o custo dele? 1.200 para cada hectare. Mas são quantos hectares? 10. Então quanto é o custo dele? 1.200 vezes 10, que dá quanto? 12.000. Lucro é o quê? Preço de venda menos preço de custo. É a receita menos a despesa. Se a receita é 50 vezes X e o custo foi 12.000, né? 1.200 vezes 10, então realmente a letra B é a letra correta. Vocês estão de parabéns, ó. Porque olha lá, a despesa total vai ser 1.200 vezes 10, 12.000. E a receita é 50 reais vezes X, que é o número de sacas. Como o lucro é a receita menos a despesa, então eu tenho a letra B como resposta da minha questão. Uma salva de palmas para vocês que acertaram, né? Valeu, galera. Povo velho invocado. Beleza, galera? Vamos para a terceira questão. Terceira questão. Olha aí. Terceira questão. A primeira questão foi a competência 1. Operações com números. A questão 2 foi a competência 5. Expressões algébricas. Ei, vocês perceberam que na segunda questão você nem precisou resolver nada? Você não resolveu nada. Você apenas armou a questão. Você criou só a fórmula da questão. Ele podia também ter feito uma perguntinha assim, ó, se ele quisesse, né? Nessa questão aí. Deixa eu voltar aqui, ó. Essa questão, ela é a competência 2, onde você precisa só encontrar a expressão algébrica do problema. Mas ele podia dizer assim, ó: ei, pessoal, qual é o lucro dele quando ele vender 70 sacas? Qual é o lucro dele quando ele vender 70 sacas? Aí você ia fazer o quê? Trocar o X por 70. Pronto. Ou ele podia perguntar assim: quantas sacas ele tinha que vender para o lucro dele ser 20.000 reais? Quantas sacas ele tem que vender para que o lucro dele seja 20.000? Aí o que você ia fazer? Pegar a letra B e trocar o L por 20.000. Aí ficava uma equação para você resolver e achar o X. São 3 habilidades diferentes lá na competência 5. Mas essa foi mais fácil. Ele só precisou armar a função algébrica da questão. Tá perfeito, pessoal? Vamos para a terceira questão. Uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais 2 tipos de tecidos diferentes e 5 tipos distintos de pedras ornamentais. Ele vai usar 2 tipos de tecidos e 5 tipos de pedras. Beleza? A quantidade de fantasias com materiais de... pulei uma parte, foi mal. Essa pessoa tem à sua disposição 6 tecidos diferentes e 15 pedras ornamentais diferentes. Opa, deixa eu ver se eu entendi. Ele vai precisar de 2 tipos de tecido, mas ele tem 6 disponíveis. E só vai precisar de 5 tipos de pedras, mas ele tem 15 pedras diferentes. Tá legal? A quantidade de fantasias com materiais diferentes que podem ser produzidas é representada pela expressão. Olha lá, ele quer saber a quantidade de fantasias diferentes que podem ser produzidas. Então vamos lembrar. Quem se lembra que tipo de matéria é essa, pessoal? Arranjo ou combinação, massa, é isso mesmo. Mas ela fala uma coisa que todo mundo pensa, ó. Professor, é arranjo ou combinação? Mas eu sempre tenho dúvida, nunca sei quando é que é arranjo, quando é que é combinação, né? Pessoal, se eu tenho 6 tecidos e vou escolher 2, ó, sempre que eu tenho que escolher, eu vou daquele grupo eu tiro alguns, outros vão ficar de fora. Esse tipo de questão, como ela falou,
ou é de arranjo, ou é de combinação. Vamos já saber a diferença. Então eu tenho, ó, 6 tecidos, mas vou escolher só 2. Eu vou escolher, essa palavra escolher já se liga a isso, ó, arranjo ou combinação. E das 15 pedras, ela vai escolher 5, ok? Então vamos lá, são 2 ações. Qual é a primeira ação? De 6 tecidos, escolher 2. Depois que ela escolher, tem uma segunda ação, qual é? De 15 pedras, escolher 5. E depois eu tenho que combinar os grupos de tecidos com os grupos de pedras. São 3 ações nessa questão. Primeiro, escolher os tecidos, os 2. Depois, escolher as 5 pedras. Depois, combinar o grupo de tecidos com o grupo de pedras. São 3 ações. Agora, vamos lá. Pessoal, se de 6 tecidos eu vou escolher 2. Digamos que eu tenho o tecido vermelho e o tecido verde. Aí eu escolhi o vermelho e o verde. Não. Eu quero é o verde e o vermelho. Se eu trocar a ordem, peguei um tecido vermelho e o verde. Não, peguei o verde e o vermelho. Eu escolhi ou não os mesmos 2? Tem importância a ordem? Não. Então é combinação. Olha lá, escreva aí. Quando eu tenho que escolher e não importa a ordem, é combinação. Quando eu tenho que escolher e importa a ordem, é arranjo. Combinação, escolhe e não importa a ordem. Arranjo, escolhe e importa a ordem. Beleza, pessoal? O professor me dá um exemplo de quando importa a ordem. Eu quero escolher 2 pessoas para sentar em 2 cadeiras do cinema. Você assentou na cadeira L1, o Pedro, a Maria na L2. Se a Maria sentar na L1 e o Pedro na L2, ficou diferente. Então a ordem importa. Se eu for escolher 2 pessoas para dar R$100 para uma e 50 para outra, importa a ordem que eu escolher. Se eu for escolher 3 pessoas para dar o primeiro, o segundo e o terceiro colocado de uma corrida, importa a ordem. Então é arranjo. Mas quando não importar, quando é só para escolher e pronto, combinação. Vamos lá. Essa questão tem o quê? Uma combinação de 6 tecidos para escolher 2. Tem uma combinação de 15 pedras para escolher 5. E depois tem que fazer a combinação das pedras com os tecidos. São 3 ações. Vamos para a resposta. Pessoal, agora vem uma coisa que você precisa saber, que é a fórmula. Tá certo? Tem uma fórmula para isso. Galera, a combinação de 6, 2 a 2. Você vai combinar 6 tecidos de 2 em 2. Essa fórmula da combinação, pessoal, ela é assim, ó. Presta atenção, ó. Tá lá em cima a fórmula, ó. 6 fatorial, não são 6 tecidos? Em cima você bota 6 fatorial. Embaixo você bota 2 fatorial. É 6, eu vou escolher 2, ó. 6 em cima, 2 embaixo. E ainda bota embaixo a diferença, ó. 6 menos 2, 4. Então tu bota o 6 em cima, o 2 embaixo e 6 menos 2, 4 embaixo. Essa é a continha. Já na outra, como é na outra? Na outra era 15 e eu vou escolher 5. Então 15 em cima, 5 embaixo. 15 menos 5, 10 embaixo. Então essa é a fórmula da combinação, tá certo? Pessoal, o que é esse sinal de exclamação que está aí? Fatorial. O que é 15 fatorial? 15 vezes 14 vezes 3 vezes 12, até chegar no 1, tá? Então, deixa só simbolizado aí. E quando eu for combinar, então, os 2 tecidos com as 5 pedras, aí eu multiplico, ó. Aí é o princípio multiplicativo. Quando eu tenho que combinar 3 meninas com 2 meninos, 3 vezes 2, 6 casais. Eu tenho 3 camisas e tenho 2 calças. Quantas combinações? 3 vezes 2, 6 combinações. É uma multiplicação. Então, ó, isso aqui é para escolher 2 tecidos. Isso aqui para escolher 5 pedras. E é essa multiplicação para combinar as pedras com os tecidos. Morreu Maria pré-A. Qual é a opção correta? Olha aí para mim. Letra A. Todo mundo compreendeu? Por que mesmo que é combinação e não é arranjo? Porque não importa a ordem, tá certo? Quando é que importa a ordem? Quando eu tenho uma função para cada coisa, né? Se é só para escolher 2 coisas, não importa a ordem. Fechamos? Tainá, continuamos? Mais uma, vamos lá, 4ª questão.
Hã? Não, aí não tem nenhum de arranjo. O arranjo, normalmente, eu nem uso fórmula. A maioria que aparece é de combinação. Porque o arranjo eu faço, sabe pelo princípio multiplicativo mesmo? Por exemplo, ó, tenho 10 amigos que vão participar de uma corrida. De quantas maneiras diferentes pode ter as 3 primeiras colocações, se não puder haver empate? Então, se eu tenho 10 amigos e vou ter que ter o primeiro, o segundo e o terceiro, eu não preciso nem usar, é arranjo. Eu vou pegar 10 e vou escolher 3. Mas como a ordem importa, primeiro, segundo, terceiro, é arranjo, certo? Na fórmula do arranjo, eu faria assim, ó. Se fosse isso aqui e fosse arranjo, ó. Se fosse isso aqui e fosse arranjo, certo? Eu faria o 6 em cima, aí eu não colocaria o 2. Eu já colocaria o 6 em cima e o 6 menos 2, o 4 embaixo. Eu não colocaria esse 2 aqui, ó. O arranjo não tem se é 6 para escolher 2, não vai ter o 2, vai ter só o 6 menos 2, que é o 4. Se fosse 10 para escolher 3, no arranjo, 10 fatorial em cima e embaixo, 10 menos 3, 7 fatorial embaixo. 10 em cima, 7 embaixo. Se fosse combinação, 10 em cima, 7 embaixo e 3 embaixo. Tá legal a diferença? E no arranjo também eu não preciso nem usar fórmula. É mais fácil eu fazer assim, ó. Tem 10, eu vou escolher 3. O primeiro colocado pode ser quem? Qualquer um dos 10. O segundo, qualquer um dos 9 que sobraram. E o terceiro, qualquer um dos 8. 10 vezes 9 vezes 8. Morreu. Não precisa de fórmula. Tá claro aí no arranjo? Ok. Vamos em frente. Vamos para a próxima. Essa questão aqui é a questão 4. Competência 6. Eu até, deixa eu olhar aqui só uma coisa, pessoal. Nessa questão anterior, tinha uma coisa que acho que estava errado uma coisa ali, ó. Que é a competência. Está como competência 2 ali, ó. Está errado, tá, pessoal? É competência 1. Combinação, arranjo também é da competência 1, que é a parte de operações com números naturais, tá? Não é competência 2 já é geometria plana, geometria espacial, a parte de geometria. Vamos para frente, voltando para a quarta questão agora. Ó. Quarta questão. Para chegar à universidade, o estudante utiliza um metrô e depois tem 2 opções. Seguir um ônibus percorrendo 2 km, alugar uma bicicleta seguindo 3 km. Ó, então, seguir um ônibus percorrendo 2 km, ou alugar uma bicicleta ao lado da estação do metrô, seguindo 3 km. Então, ele pode ir de ônibus e ele vai andar 2 km. Ou ele pode pegar uma bicicleta e ele vai andar 3 km. O quadro fornece as velocidades médias do ônibus e da bicicleta, em quilômetros por hora, no trajeto metrô-universidade. Então, cuidado, ó, qual é a distância que o ônibus vai percorrer? 2. Qual é a distância que a bicicleta vai percorrer? 3. Quadro. Segunda-feira, ônibus, entre parênteses, quilômetro por hora. Então, qual é a velocidade do ônibus? Na segunda-feira, 9 quilômetros por hora. E a bicicleta, 15 quilômetros por hora. Na terça, o ônibus vai a 20 quilômetros por hora. E a bicicleta vai a 22. Na quarta, o ônibus vai a 15 quilômetros por hora. A bicicleta vai a 24. Na quinta, o ônibus vai a 12, a bicicleta a 15. Na sexta, 10 e 18. No sábado, 30 e 16. Tá legal? São as velocidades em quilômetro por hora. Então ele já me deu 2 coisas aí. Anteriormente ele me deu a distância. Distância do ônibus, 2 quilômetros. Distância da bicicleta, 3 quilômetros. Na segunda quadra ele me deu a velocidade. Segunda-feira, velocidade do ônibus, 9 quilômetros por hora. Então ele anda 9 quilômetros em 1 hora. A bicicleta, 15 quilômetros por hora. A bicicleta anda 15 quilômetros em 1 hora. Beleza. Para frente. A fim de poupar tempo no deslocamento para a universidade, em quais dias o aluno deve seguir pela ciclovia? Olha a pergunta. A fim de poupar tempo. Poupar tempo é chegar em mais ou chegar em menos tempo? Poupar tempo, ele quer ganhar tempo, ele quer chegar em menos tempo, tá? Em quais dias o aluno deve seguir pela ciclovia? Deixa eu terminar essa questão, né? Só terminar essa questãozinha aqui. Então vamos lá, ó. Eu vou procurar qual é o que a bicicleta faz em menos tempo, tá? Bicicleta faz em menos tempo. É o seguinte. 5 minutinhos para vocês fazerem essa questão. Beleza? Cuida. O Dutra vai ficar cuidando aqui desse quiz.
Se garante em matemática, tu? Tem cara de que se garante em matemática. Vai fazer que curso? Primeiramente, seu nome. Maicon, Maicon, vai cursar o quê? eu vou para academia militar. Estou terminando educação física agora. Ah, então você já cursa educação física e você vai agora para a academia militar. Deixa eu te perguntar, é bom mesmo em matemática? Sou. Vou te fazer um desafio depois, mas primeiro explica como é que foi que você marcou aí, como é que você resolveu a questão. Eu confio no slide do Fábio Frota, grande professor, então vou explicar como ele explicaria. Volta um pouquinho mais. Ó, pessoal, vamos ver aqui no ônibus, não é? Onde a gente vai percorrer 2 km de ônibus. E de bicicleta, 3 km. Cadê o 3? Ali, o 3. Ou seja, para compensar ir de bicicleta, a gente tem que fazer uma equação bem básica para saber quanto percorre mais de bicicleta comparado a ônibus. Se você fizer um cálculo básico, vai perceber que a bicicleta, ela percorre 50% a mais de distância do que o ônibus, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Vai para a tabelinha. Para compensar ir de bicicleta, a velocidade média dela tem que ser superior a 50%. Então, a gente vê na primeira equação aqui da segunda-feira, onde de ônibus é 9 km. Para compensar ir de bicicleta, tem que percorrer pelo menos 3 km de velocidade a mais. Ou seja, na segunda-feira... Ou seja, na segunda-feira, vai colocar na parte que tem os cálculos para começar? Pronto. Pronto. Ou seja, na segunda-feira, teria que percorrer pelo menos 9 km mais 50% de 9 km por hora. Ou seja, pelo menos 12 km por hora. E a gente percebe que aqui ele percorre 15 km. Ele fez uma equação bem elaborada aqui, mas eu estou indo mais para uma lógica matemática mais simples e mais fácil para raciocinar. Porque no Enem a gente tem que ter tempo de prova, que cada questão, tempo, custa outras questões. Aí a gente vem na terça-feira, o ônibus ele percorre 20 km por hora. Para compensar, de bicicleta a gente teria que percorrer pelo menos 50% a mais, ou seja, 30 km por hora. Não percorre... Só para lembrar, né? 2 km dividido por 9 km por hora dá exatamente o tempo. Já é o tempo, né? Ó, ajudando meu parceiro aqui. Ei, o que ele está falando aqui está totalmente coerente. Ele está fazendo uma comparação, né, mental, fazendo uma proporção. Perfeito, perfeito. Eu, como professor de matemática... Como é teu nome? Eu, como professor de matemática, Maico, aí eu faço assim, vamos para os cálculos matemáticos, né, Maico? Eu vou mostrar depois disso aqui, do jeito que o Maico fez, né? Tentando fazer a proporção pela fração. Eu fui muito pela fórmula, né? Velocidade, qual é a fórmula? Distância sobre tempo. Velocidade, distância sobre tempo. Lá está em cima, ó, velocidade é distância sobre tempo. Se você faz o cruz credo, ó, distância é velocidade vezes tempo. E se você passa a velocidade por denominador, tempo é distância sobre velocidade. Então, para eu saber o tempo, eu tenho que pegar a distância e dividir pela velocidade. Aí, ó, olha para o quadro aí. 2. O que é o 2 ali, ó? Fica aqui, mas fica aqui, tu é meu ajudante. O 2 aqui, ó, é exatamente, ó, que o ônibus ele percorre 2 km e a bicicleta 3. Então, qual é a distância que o ônibus percorre? 2. E a bicicleta 3. Toda a coluna do ônibus, ó, é o 2, porque é distância sobre a velocidade. 2 sobre 9, porque 9 é a velocidade da segunda-feira, ó. 2 sobre 20, porque 20 é a velocidade da terça. 2 sobre 15. Agora veja, Michael, né? Veja, Michael, o chato dessa questão, se eu for fazer os cálculos, porque eu tenho que fazer essa conta de divisão com vírgula. Quantas contas, ó? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado para ônibus. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado para bicicleta. Ônibus, 2 sobre a velocidade, 2 sobre 20, 2 sobre 15, 2 sobre 12, 2 sobre 10, 2 sobre 30. Bicicleta, a velocidade agora é aqui, ó. 3 sobre 15, 3 sobre 22. Né? Então, eu fiz todas essas continhas, calculei, né? E deu 0,22, 0,1, 0,13.
tá tudo aí. A conta, Michael, é depois que o quadro tá bonitinho, tá bonito, né, cara? Mas na hora dá trabalho fazer 12, na prova, 12 continhas dessa, tá? Que eu teria que fazer. Para comparar, a pergunta é, quando é que a bicicleta foi melhor? Aí eu tenho que olhar qual é o tempo da bicicleta que foi melhor do que o do ônibus, ó. Aí, continuando aí a brincadeira do quadro, ó. Olha aí, eu botei o quadradinho exatamente, ó. Qual é o tempo do ônibus lá? 22, da bicicleta, 0,2. É como se fosse 20, né? Então a bicicleta foi menor. O outro lá, o segundo, ó, 0,10, 0,13. A bicicleta foi maior. Então, não quero. O próximo, 0,13, 0,12. A bicicleta foi melhor. O próximo, 16 e 20. A bicicleta foi pior. E a sexta-feira, 0,2, 0,16. 0,2 é igual a 0,20, né? Então, a bicicleta foi menor. Onde é que a bicicleta foi menor? Segunda, quarta e sexta. Tá legal? Aí eu tenho que fazer todas as 12 continhas e olhar o tempo da bicicleta menor do que o tempo do... Então, foi aí, ó, nesses três aí, ó, o tempo da bicicleta foi... O do ônibus foi maior que o da bicicleta, então a da bicicleta foi menor, foi melhor. Resposta, então, segunda, quarta e sexta. Aí, Maico, eu botei aí, ó, numa outra forma de fazer a questão. Mais ou menos, Maico, como tu está fazendo. Porque se a velocidade, se a distância, ou se o tempo é a distância dividido pela velocidade, eu vou comparar cada um, ó, em termos de fração. Aí eu peguei ali a segunda-feira, ó. A segunda-feira eu peguei aqui, ó, 2 sobre 9, que é distância da bicicleta, velocidade da bicicleta. E peguei 3 sobre 15, que é a distância da bicicleta. Eu falei bicicleta lá é ônibus, tá? Aqui é ônibus, ó, ônibus. E aqui, 3 da bicicleta por 15. Aí eu tenho que comparar 2 sobre 9 com 3 sobre 15, para saber quem é o menor. Será que dá para eu comparar sem precisar fazer aquela divisão com a vírgula? Dá. Basta tentar deixar o denominador igual, certo? Ó. Então o que é que eu pego? 9 e 15, eu procuro o MMC, que é 45, ó. Para o 15 virar 45, eu multiplico por 3, ó. 3 vezes 3, 9. Para o 9 virar 45, eu multiplico por 5, ó. 2 vezes 5, 10. 45, 45, ó. Tá igual. Qual é o menor? É o 9. É menor do que o 10. Então, aqui a bicicleta foi melhor. Já no outro caso, ó, sem precisar fazer a divisão para não perder aquele tempo, Maico, ó. 2 do ônibus dividido por 20. Aqui é a terça-feira, ó. Terça-feira. 2 por 20. E a bicicleta? 3 por 22. Ora, se eu pegar aqui, ó, multiplicar aqui por, sei lá, aumentar aqui 50%, ó, 0,5, eu vou estar o mesmo 3 aqui, ó. Agora eu estou comparando embaixo, ó. Se em cima é igual, como 22 é menor do que 30, quanto o denominador é maior, o resultado fica menor. Então esse lado é menor. Então já não serve a terça-feira, ó, porque o ônibus ficou menor que a bicicleta. E aí eu comparo todos, tá? Mas não tem, mas essa questão, Maico, não é uma questão fácil. Assim, não é uma questão rápida. Também não é difícil, mas as contas são demoradas. Tá certo? Obrigado, meu filho, pela sua participação. Você é invocado. Dá para responder raciocínio lógico, com certeza. Beleza? Vamos para frente. Olha a próxima aí. Quinta questão. Competência 5, habilidade 21. A volemia de um indivíduo é a quantidade total de sangue em seu sistema circulatório, coração, artérias, veias e capilares. Ela é útil quando se pretende estimar o número total N. Ei, competência 5 é álgebra. Vai percebendo que ele vai dando uma letrinha, né? Vai dando uma letrinha para representar uma grandeza, ó. V é a volemia. Ele falou o que era, ó. O que é volemia? Quantidade total de sangue. Só terminar aqui, meu irmão, essa questão. Quantidade total de sangue, ó. Essa aqui é a 8, é? Ah, tá. Então, pessoal, essa questão que eu estou fazendo aqui como questão 5, no material de vocês é a questão 8, tá bom? Só para vocês se organizarem aí. Não sei porque o meu está 5 aqui, mas é a questão 8 do material de vocês, tá bom? Vamos lá.
Então, a volemia V de um indivíduo é a quantidade total de sangue em seu sistema circulatório, coração, artérias, veias, capilares e tal. Ela é útil quando se pretende estimar o número total N de hemácias de uma pessoa, a qual é obtida multiplicando-se a volemia pela concentração C de hemácia no sangue. Isto é, aí ele deu a primeira fórmula, N é igual a V vezes C. Só que cuidado, o N representa o número total de hemácias, o V é a volemia, que é a quantidade total de sangue, e o C é a concentração de hemácia no sangue. No adulto normal, essa concentração é de 5 milhões e 200 mil. Pessoal, 5 milhões e 200 mil vai ser qual letra? N, V ou C? 5 milhões e 200 mil vai ser o N, o V ou o C? C, porque ele disse que C é a concentração. Aí ele fala, essa concentração é 5 milhões e 200 mil. Então, essa 5 milhões e 200 mil é o C. Bota aí, C igual a 5 milhões e 200 mil. Continua. Conduzindo a grandes valores de N. Uma maneira adequada de informar essas grandes quantidades é utilizar a notação científica, que consiste em expressar N na forma N igual a Q vezes 10 elevado a N. Aí o aluno fica doido, vale a minha nossa, quanta fórmula. Pessoal, essa fórmula aí, não vou nem dizer que é uma fórmula, é só o modo de escrever um número que é muito grande. Eu sempre escrevo um número que é muito grande, pessoal, como uma potência de 10, ó. É a chamada notação científica. Quando eu tenho um número muito grande, o que é muito grande? Com um monte de zeros. Ou muito pequeno, 0,000000001. O tamanho de uma bactéria é um número muito pequeno. Então eu uso muito as potências de 10. Por exemplo, 2 vezes 10 dá 20. 2 vezes 10 ao quadrado, 10 elevado a 2, ó, 200. 2 vezes 10 elevado a 3, 2.000. 2 vezes 10 elevado a 4, 20.000, né? Sempre é uma potência de 10. Cada zero aumenta a potência de 10. Por isso que ele colocou assim, ó. É sempre algum númerozinho vezes uma potência de 10, tá certo? Onde esse Q, ó, esse Q é um número entre 1 e 10. Essa linha que está aqui é só explicando para você o que é uma notação científica. Se você já souber, essa linha é desnecessária. Ele botou mais para ajudar. Pode até ser que atrapalhe alguém, né? Mas ele botou mais para ajudar. Dizer que a notação científica é quando você tem um número muito grande ou muito pequeno, que você vai escrever como sendo alguma coisa vezes a potência de 10. Agora, sempre essa alguma coisa, ó, que vai ficar multiplicando a potência de 10, tem que estar sempre maior do que 1 e menor do que 10. Tá certo? Vamos lá. Continuando. Considere um adulto normal com volemia de 5.000 ml. Opa! Ele deu 5 milhões e 200 mil lá em cima, que era a concentração. E deu agora lá embaixo 5.000, que é a volemia. Ei, se liga numa coisa, tá? A unidade. 5.000 ml. O que é ml? Mililitro, tá? Ml. Lá em cima a volemia, lá em cima no começo, ó. Volemia de um indivíduo é a quantidade total de sangue em seu sistema. Coração, artéria, veias capilares. É útil para estimar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Ó. Então ele deu aí o valor em ml, tá? Ele não falou nada, então vou usar esse valor mesmo em ml. Aí vamos lá. Continuando, ó. Qual a quantidade total de hemácias desse adulto em notação científica? Certo? Qual a quantidade total de hemácias? Lá no texto, ele disse como é que calculava o número total de hemácias. Volta para o texto para tu ver. Ele disse como é que calculava o número total de hemácias. Como é que calculava o N. Como é que calcula o N? Olha no texto. Como? C vezes V. Só isso, ó. Ele disse que o número de hemácias, ó, é C vezes V. Só que ele me deu tanto o C, como ele me deu o V.
O C é quanto? Ó? 5.200.000 hemácias por ml. Olha a unidade, ml. Lá em cima, quanto é a volemia? 5.000 ml. Vai ter problema com transformação de unidade? Não, todos dois estão em ml. Se aqui o C tivesse em litro, eu tinha que pegar lá e botar em litro. Tá legal? Mas está tudo na mesma unidade. Eu só vou ter que fazer então uma coisa, pessoal. Multiplicar. Ele não quer o número de hemácias, mas ele não disse que o número de hemácia era a concentração vezes a volemia. Ele não me deu a concentração, ele não me deu a volemia, é só multiplicar. Só que tem um detalhe, eu vou multiplicar números muito grandes. Qual é a minha conta aqui? 5.000 vezes 5.200.000. Vai dar um número gigante. Só que ele quer a resposta em notação científica. Vamos lá. Fazendo aqui uma conta rápida. Quanto é 52 vezes 5? Pensa aí de cabeça. 52 vezes 5. Faz rápido de cabeça. Mais fácil, né? 52, né? Quanto é 50 vezes 5? Vai. 50 vezes 5. 50, 50, 50, 50, 50. Dá quanto? Vai em coro, todo mundo. 250. 50 vezes 5, 250. Mas é 52 vezes 5. Quanto é 2 vezes 5? 10. Quanto é 50 vezes 5? 250. 250 mais 10? 260. De cabeça. Tá legal? A pessoa detesta conta de cabeça. Bota no papel e faz. Então, quanto é que deu 52 vezes 5? 260. Beleza. Só que fora 260, ainda tem quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Presta atenção. 260 e mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. Está aí a chibata do número aí, bem grandão. Certo? Ó, enorme o número. Ok, pessoal? Beleza, vamos para frente. Galera, esse número aí, 2 milhões de 50. Vocês sei como é que fala esse número aí, né? Se a gente fosse falar, vamos lá, ó. Mil, milhão, bilhão, 26 bilhões. Teve uma questão do Enem que era só para dizer, falar o número por extenso. 26 bilhões. Mas ele quer o quê? Colocar em notação científica. Beleza? Vamos lá. O que é que eu vou fazer agora, pessoal? Para botar em notação científica. Lembra da questão, ó. Lembra da questão? Como é que bota notação científica, ó? Ó. Tem que escrever assim, ó. Um número vezes uma potência de 10. Mas esse número, que vai multiplicar o 10, tem que ficar menor do que 10, ó. Só pode ser 9, 8, de 1 a 9. De 1 a 9,999, né? Então vamos lá, voltando para cá. Presta atenção. Bem, cuidado. Se eu contar do 26 para lá, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu quiser, eu posso escrever esse cara como do 26 para lá tem 8 zeros. Eu podia botar assim, ó, 26 vezes 10 elevado a 8. Podia ser assim, mas não estaria em notação científica. Tem 9, é? Hã? São 9, é? Aí eu estou ficando doido, ó. Foi mal, é mesmo. 3, 3, 3, é 9, obrigado, 9 zeros. Então eu poderia, se eu quisesse, escrever assim, ó, 26 vezes 10 elevado a 9. Mas não estaria em notação científica. Por quê? Porque não pode ser 26 vezes 10. Esse cara que vai multiplicar o 10 não pode ser, tem que ser um número entre 1 e 10, ó. Então eu boto bem para cá a vírgula, ó. Em vez de botar 26, eu boto 2,6. 2,6.
Se eu botar a vírgula aqui, aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas. Então, em notação científica é 2,6 vezes 10 elevado a 10. Repito, escrever 26 vezes 10 elevado a 9, eu poderia escrever o número assim, mas não estaria em notação científica. Em notação científica, o primeiro número aqui tem que ficar entre 1 e 10. Então, o certo mesmo seria 2,6 vezes 10 elevado a 10. Fechou? Chegou, cansei nessa, viu? Vamos para a próxima. Leiam essa aí, ó. Vão lendo aí. Tudo bem até aí? Ele comprou por R$20 cada ação, no dia 3 de maio, numa segunda-feira. Aí ele vai mostrar agora um quadro com a evolução dos preços das ações, ó. De 3 a 9 de maio, custou R$20 cada ação. De 10 a 16 de maio, custou R$25. De 17 a 23 de maio, custou R$20. De 24 a 30 de maio, custou R$35. E de 31 de maio a 6 de junho, custou R$45. Cada semana aí tem um valor diferente, ó. 20, 25, 20, 35 e 45. Até o dia 6 de junho, ó. 6 de junho, ó. Começando no dia 3 de maio. Perfeito? 20, 25, 20, 35, 45. Vamos para frente. O investidor vendeu suas ações em 7 de junho. Opa! Ele comprou lá no dia 3 de maio, ó, R$20. Depois passou para 25, para 20, para 35, 45. No dia 6 de junho, estava 45. No dia 7 de junho, ele vai vender. Tá certo? Beleza. Mas fez isso antes da divulgação do valor das ações naquela semana. Olha aí, pobrezinho. Nessa semana, no dia 6 de junho, chegou a R$45 a ação. Mas ela estava quanto antes? 35. Antes dele saber que estava 45, ele quis vender. Tá certo? Ele não sabia que ia para 45. Estava 35, aí ele quis vender, tá? Beleza. Ele quis vender naquela semana e obteve por cada ação a média entre os valores unitários da primeira e últimas semanas indicado no quadro. Bem, então, quando ele vendeu, ele não vendeu pelos 45, ele vendeu pela média da última semana e a primeira semana, ó. Primeira e última. Qual é a primeira semana, pessoal? Quanto era o preço da primeira semana? 20. Quanto era o preço da última semana? 45. O preço que ele vendeu foi a média dessas duas. Como é que faz a média de 20 e de 45, meus amigos? Soma os dois, divide por 2. Só isso. Então ele vendeu pela média. Beleza. Já sabemos como é que eu vou calcular esse preço. Suponha que o valor divulgado para uma ação daquela empresa na semana de 7 a 13 de junho, né? A divulgação de 7 a 13 de junho tenha sido 30% maior que a média dos valores nas semanas observadas no quadro. Eita, complicou agora, né? Pessoal, voltando lá, ele vendeu por quanto, hein? A média entre a primeira e a última. Suponha que nessa semana de 7 de junho a 13 de junho, o valor tenha sido 30% maior que a média dos valores das semanas. Ok? A pergunta é: se o investidor tivesse vendido as ações pelo preço divulgado para a semana de 7 a 13 de junho, quanto ele teria recebido a mais, em real, pela venda de cada ação? Então o que eu percebo aí? Ele escolheu vender por um preço, mas suponha que naquela semana lá tenha sido 30% a mais do que a média de todas as semanas. Se ele tivesse vendido nessa hora,
ele tinha conseguido vender por quanto a mais? Para eu saber quanto uma coisa é a mais que a outra, eu calculo uma, eu calculo a outra e diminuo. Então são dois cálculos. Primeiro cálculo, quanto ele vendeu a ação realmente. Segundo cálculo, quanto ele poderia ter vendido a ação. Terceiro cálculo, quanto é a diferença, quanto é que vendeu, quanto é que ele deixou de ganhar. Tá certo? Vamos para frente. Primeiro cálculo, ele vendeu a ação por quanto? Lá no texto está dizendo, a média da primeira e da última semana. Então é a média do 20 e do 45. Dois valores, eu somo e divido por 2. Morreu. 32,50. Então esse foi o preço que ele vendeu, 32,50. Beleza? Vamos para o tal do suponha agora, né? Suponha, vamos lá. Ei, como é que ele falou lá? Ele vai vender 30% a mais do que a média das semanas. Então é a média de todas as semanas. Beleza? Eu pego a média de todas as semanas, ainda boto 30% a mais. Fechou? Ei, galera, detalhe. Se uma coisa custa 100, 30% a mais vai para quanto? Fala. Se uma coisa custa 100, 30% a mais vai para quanto? 130, né? Porque fazer porcentagem em cima de 100 é moleza. 30% de 100, 30. Tá certo? Agora, 130 dividido por 100 dá 1,30. Então olha que truque legal. Toda vida que eu quero saber o valor, já com o percentual em cima, tu multiplica por 1 mais a taxa percentual. Como assim, professor? 30%, né? 30 sobre 100 dá 0,30 ou 0,3. Pois tu multiplica por 1,3, tu soma mais 1. 0,3 mais 1. O que é o mais 1? É mais 100%. Ela é 30% mais 100%, porque ela vai ser 30% a mais. Então ela vai ficar 130% do que ela era. Porque se ela ficar 100% do que ela era, não mudou nada. 100% é 100 dividido por 100, dá 1. Então, se uma coisa vai aumentar 30%, ela vai ser o que ela já é, 100%, mais 30% que ela aumentou. Então ela vai ser 130%. Mas o que é 130%? 130 dividido por 100 dá 1,30. Resumindo, em toda situação, se você quer saber o valor já com um percentual em cima, multiplica sempre por 1 mais a taxa percentual. É o que no juro composto a gente chama de 1 mais I. 1 mais I é elevado a T, né? É 1 mais a taxa elevada ao tempo, né? No juro composto. Então é 1,3. Então eu tenho que calcular o valor com 30% em cima. É só multiplicar por 1,3. O que eu vou multiplicar por 1,3? A média. A média das semanas. E qual é a média das semanas? Ora, a semana não está aí, ó. Eu vou fazer como para saber a média das semanas? 20 mais 25 mais 20 mais 35 mais 45 dividido por... Vou repetir. A média, 20 mais 25 mais 20 mais 35 mais 45 dividido por 5. Porque é a média de 5 coisas. Naquela outra era só o 20 com o 45 dividido por 2. É a média de 2 coisas. A média de 5 coisas é somar todo mundo e dividir por 5. Perfeito? Então olha aí qual é a conta que eu vou fazer. Vou tirar essa média, somo todo mundo e divido por 5. Faz aí na calculadora, faz aí. 10 segundos, vai. Vamos de cabeça. 20 mais 20 mais 20, 60. Mais 30, 90. Mais 40, 130. 130 com mais 10, 140. Com mais 5, 145. 145 dividido por 5. 145 dividido por 5. 100 dividido por 5 dá 20. 45 dividido por 5 dá 9. 20 mais 9, 29. Pronto, 29. A média é 29. Só que ele tem que botar mais quantos por cento em cima? 30%. Então 29 vezes 1,3. 29, que é a média,
vezes 1,3. Pronto, ó, então como é que foi a conta aí, ó? Tá aí, ó. Aqui é a conta, ó. 20 mais 25 mais 20 mais 35 mais 45 dividido por 5. Dá 29. Vezes 1,3. 37,70. Olha aí. Ele vendeu por quanto? 32,50. Poderia ter vendido por quanto? 37,70. Qual é a pergunta? Ele poderia ter vendido por quanto a mais? Quer dizer, 37,70 é quanto a mais do que 32,50? Só diminuir. 32,50, 33,50, 34,50, 35,50, 36,50, 37,50, com mais 20 centavos. 5,20. Fechou. Tudo de cabeça. Tá legal? Resposta 5,20. Qual é a letra? Opção correta, letra B de bola. Fechou? Questão muito boa, ó. Falou de média, média simples, média de mais termos, percentual, crescimento percentual, ó. Questão certa de cair na prova. Toda prova tem questão de média, toda prova tem questão de problema com porcentagem, tá certo? Dicas importantes. Então, letra B de bola. Vamos para a próxima. Essa é boa demais, ó. A margem de segurança recomendada, eu não sei nem qual é o número aí, né? Procurei o número aí, tá? Eu nem botei o número. É a das bolinhas aí, ó, do caminhão. Eu acho que faltou a figura aí dessa. Tá aí, tá aqui a figura, ó. Ah, tá aí, foi mal. 7ª questão. Não sei se é a 7ª aí, é a 7ª? É? É a 15? Eu nem botei, tá a 15, foi mal. É a 15. Questão 15. A manchete demonstra que o transporte de grandes cargas representa cada vez mais preocupação quanto ao feito das vias urbanas. Caminhão entala em viaduto no centro. Caminhão de grande porte entalou debaixo do viaduto, papapá. Vale nada aí, vamos para frente. Vamos para o que interessa. Está aí a figura do caminhão, ó. Esse caminhão entalou no túnel. Vamos para a pergunta. A margem de segurança recomendada para que um veículo passe sob um viaduto é que a altura total do veículo com a carga seja no mínimo 0,50 metros menor que a altura do vão. Repetindo, a altura total, o veículo, mais a carga, o total, ainda tem que ser 0,5 metros, que dá 50 centímetros, né? Menor do que a altura do vão. Então, se o carro tiver 5 metros, o túnel tem que ter mais do que 5,50. Então, ele tem que ser mais do que 50 centímetros de diferença. Tá certo? Beleza. Considere 1,7 como aproximação para a raiz de 3. Ei, galera, essa questão, ela deu isso, viu? Ó, raiz de 3 vale 1,7. Normalmente ele não vai dar, não. Ele não tem dado mais, não, isso aí. Ele quer que você saiba quanto é raiz de 3. Principalmente as raiz de 2, raiz de 3 e raiz de 5, são númerozinhos mais próximos, é comum de aparecer, né, nos cálculos. É bom saber de cabeça, né? Raiz de 2. 1,4. 1,4 vezes 1,4, né, 1,4 ao quadrado, dá 1,96, ó, é o mais próximo de 2. Raiz de 3, 1,7 vezes 1,7, dá 2,89. O próximo já passa de 3, ó. Raiz de 5, 2,2 vezes 2,2, dá 4,84. Já está bem pertinho de 5, ó. O próximo já passa de 5. Então, 1,4 é a raiz de 2, 1,7 é a raiz de 3, 2,2 é a raiz de 5. Mas se você não lembrar, faça no papel, bote 2 números que multiplicando, né, chegue mais próximo de cada um. Mas vamos lá. 3 círculos, 3 circunferências com raio 0,60. Raio 0,60. Beleza. Aí tem o chão do caminhão, né? Tem o chão do caminhão. Qual deveria ser a altura mínima do viaduto em metro para que esse caminhão pudesse passar com segurança sobre o seu vão? Deixa eu ver se fala mais alguma coisa aí. Eu acho que faltou dar aqui, pessoal, a altura do chão do caminhão, ó. Acho que está faltando nesse texto aí. Porque ele deu o raio de 3, né? Deu o raio, mas essa alturazinha aqui do caminhão, ó, essa alturazinha aqui do caminhão para o chão, aqui para cá, ele tinha que ter dado também. Eu acho que faltou aí no texto, tá, pessoal? Porque eu tenho que saber, eu vou calcular a dos círculos, né? Mas tenho que saber também a do caminhão.
3 minutos, né? É o tempo. Ah, não, tá aí. Eu acho que ele deu aí, ó. Será? Unindo-se os centros dos círculos, tem-se um triângulo aqui lá. Não, já é a minha solução aí, ó. Pronto, vamos lá para a solução. Eu tenho que descobrir qual é a altura, tá? Total. Na apostila tem, né? Tá quanto aí o valor? 1, pronto. Então tem na apostila aí. Faltou no meu texto aqui. 1,30 é a altura do chão até a base do caminhão. Aí vem esses 3 círculos aí. E depois vem o teto lá do negócio, né? Então 1,30, né? Perfeito. Então eu já sei que para eu calcular a altura toda, eu tenho que pegar esse 1,30 mais essa altura desses 3 círculos aí, ó. Ainda botar mais 50 centímetros para cima, para poder ele passar embaixo do túnel. Vamos lá. Onde é que está o difícil dessa questão? É descobrir a altura desses 3 círculos aí, ó. Presta atenção. Quanto é que é o raio que ele deu? O raio? 0,6. Daqui para cá, ó, é 0,6, 0,6, 0,6, 0,6, 0,6, 0,6. Eu tenho aí um triângulo equilátero, tá certo, pessoal? Beleza. Aí vamos lá, ó. Para a gente calcular então aí, eu tenho que calcular essa altura aí, ó. Tá? Essa alturazinha aí. Tem que calcular esse raiozinho aqui, ó. Tá certo, ó? Que é 0,6, né? Eu já sei. E tem que pegar também lá em cima, ó. Outro raiozinho lá, 0,6, tá bom? Então tem que, para eu saber quanto é que vale essa altura aí, eu tenho que pegar essa altura desse triângulozinho aí. Tenho que somar com o raio e com o raiozinho lá de cima. Tá bom? E mais o quê? E mais uns 1,30 até o chão. Perfeito? Pronto, então vamos lá, ó, fazendo as contas aí. Pessoal, esse Rzinho eu sei que é 0,6, porque é o raio. O que falta eu achar é o valor desse H, o valor do H. O H é o quê? A altura do triângulo equilátero. Tá certo, pessoal? A altura do triângulo equilátero. Vamos lá. Se você somar o H, que é a altura do triângulo, com os 2 raios, eu vou ter assim, ó, H mais 2 R's. H mais 2 R's. O H eu não sei, mas o R eu sei. Quanto é o R? 0,6, tá? Vamos para as contas aqui, ó. Eu tenho que calcular esse tamanho aí, H mais 2 R's. Ei, galera, a altura de triângulo equilátero tem uma fórmula. Quem lembra? Vamos lembrar um pouquinho, ó. O quadrado tem uma forma para a diagonal dele. É L raiz de 2. O triângulo equilátero tem uma fórmula para a altura dele. É L raiz de 3 sobre 2. Bota no cantinho aí. A altura do triângulo. L raiz de 3 sobre 2. L vezes raiz de 3 dividido por 2, tá? Tá aí, ó. Fórmulazinha, ó. O R é 0,6, ó. Ó. A altura é L raiz de 3 sobre 2. Beleza, pessoal? Vamos lá. Quanto é o L? Quanto é o lado do triângulo? O lado do triângulo é 0,6 mais 0,6, concorda? É 0,6 vezes 2. Quer voltar para a figura para ver, ó? Ó a figura, ó. Ó. 0,6 mais 0,6, ó. 0,6 vezes 2. Aí, ó. 0,6 vezes 2, ó. 0,6 vezes 2. Aí dá a fórmula, ó. Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 é quanto, galera? 1,7. Eu posso cortar esse 2 com esse 2, ó. Fica 0,6 vezes 1,7 dá 1,02. Certo? Então esse valor é o quê? É a altura. 1,02. Grava aí. Perfeito? Continuando, ó. Raiz de 3 ele deu, né? 1,7, ó. A outra conta, qual vai ser a altura então? 1,02, que é a altura do triângulo, mais 1,2, dá quanto? 2,22. Com mais 1,02. Esse 1,02 é o valor do triângulo lá, ó. 1,2 são os 2 R's, ó. Os 2 R's, ó. Aí dá 2,22. Então a altura das 3 bolas dá 2,22. Ainda tem que somar o que mais? Tem que somar 1,3, que é do chão até o caminhão,
e tem que somar o 0,5, que é do teto para o teto do túnel, para ele passar embaixo. Total, 4,02. Perfeito? Então, a altura mais R, né, deu 2,22, com mais o 0,5 lá para cima e mais 1,3 do caminhão para o chão. A altura toda deu 4,02. Qual é o item correto? Item D de dado, tá certo? Eu botei D não, item C. Eu botei D aí, mas é item C, 4,02. Tá joia, pessoal? Pessoal, tem outras questões aí que eu vou deixar para vocês verem no... A gente vai postar para vocês poderem acessar pelo Juventude, né? Acessem as aulas, que vocês vão ter acesso a essas outras questões aí, ó, que eu preparei para vocês, tá bom? Questões de combinatória, de probabilidade. Ó, várias questõezinhas aí interessantes, vocês dão uma olhada depois, tá? E eu deixei um recado para vocês, ó, sucesso é a meta, o esforço é sempre o caminho, tá bom? Essa é a minha mensagem para vocês. Eu queria também aqui, hoje, uma salva de palmas especial para o meu amigo, meu irmão, meu parceiro, professor Simval Farias, que veio a falecer essa semana. Um grande mestre, vocês lembram dele, esteve aqui na sábado passado, nossa última aula. Vocês tiveram a grande honra de ter a última aula na academia aqui, com o nosso grande mestre, professor Simval Farias, que infelizmente foi chamado nessa semana para junto de Deus, teve um infarto fulminante, e essa semana foi uma semana muito, muito, muito triste para nós. Vai deixar uma grande saudade, é um grande amigo, é um irmão, é um poeta, é um professor, está aqui com a gente desde o começo do projeto, e essa semana foi muito dura para nós. Então eu queria que uma salva de palmas para o professor Simval Farias, amigo de fé, professor Dionísio que está aqui, sabe o quão difícil está sendo para nós professores. Essa semana que passou, o Simval, eu estava conversando com ele, na quarta-feira, no dia que ele partiu, na quarta-feira, às 14h, já combinando uma aula com ele, programando uma aula, ele aceitou a aula, e quando foi 5h eu recebi a notícia, eu nem acreditei. Como é que pode? Eu estava falando com ele agora, faz pouco tempo. Então a vida é assim, pessoal, a vida é um sopro. Aproveitemos o máximo a nossa vida. Estudem, se preparem, mudem a vida de vocês, mudem a vida da família de vocês, entrem na universidade, bota a faca dos dentes, façam medicina, façam direito, seja professor de matemática como eu, seja professor de história, seja professor de redação como o professor Dionísio, né? Seja um médico, seja um enfermeiro, procure uma profissão que você se encontre e mude a sua vida, mude a vida da sua família e seja feliz. Beijo no coração de vocês.